Capítulo 23. Dar e receber. Jinvoo direcionou seu olhar para Van Dong-suk e seu grupo, os observando como uma predadora observa sua presa. Van Dong-suk engoliu em seco. Ele já estava surpreso o bastante com aquela adaga aparecendo nas mãos desse homem, mas mais importante que isso, a morte de Park Jong-tae o apavorou até os ossos. Edis by Pub Futuri. Como um caçador de rank E matou um caçador de rank D em um ataque. Ele não fazia ideia de que tipo de truque esse cara havia usado, mas de agora em diante, subestimar seu oponente estava fora de cogitação. Não, ele teria que ser muito meticuloso aqui. Van Dong-suk deu um sinal com os olhos para o companheiro ao seu lado. Jo Gilvan, ataque ele mais uma vez. Jo Gilvan concordou com a cabeça. Dessa vez, ele não iria cometer o mesmo erro. Jo Gilvan disse para si mesmo enquanto luzes começavam a se formar em suas mãos novamente, mas mesmo antes de as flechas poderem deixar as pontas de seus dedos, Jinvoo apareceu diante de seus olhos. O espanto de Jo Gilvan era visível. O brilho no olhar de Jinvoo era frio. Você primeiro, o mago que possui um poder de fogo alto, mais uma defesa baixa. Jinvoo já havia terminado seus cálculos. A adaga atravessou direto pelo pescoço de Jo Gilvan. Atravessa. Quero eu. Jo Gilvan tentou cobrir o buraco que atravessava seu pescoço enquanto desabava no chão. Plô. Matem ele. Uvaai. Tendo o sinal dado, os caçadores em volta avançaram em direção a Jinvoo todos de uma vez. Jinvoo expandiu todos os seus sentidos ao máximo e calmamente focou no movimento de seus inimigos. Todos os sons desapareceram e o tempo desacelerou. O status de agilidade e seus 38 pontos começaram a mostrar seu valor. Ele então bloqueou e desviou de espadas, lanças e flechas sendo lançadas e usadas contra ele a queima-roupa. Os olhos dos caçadores se arregalaram em espanto. Como um caçador de rank E consegue ser tão rápido? Ele é muito rápido. Eu não consigo matar ele. A expressão dos caçadores se tornou pálida. Na verdade, velocidade era algo subjetivo. Aos olhos deles, os movimentos de Jinvoo eram absurdamente rápidos. Enquanto isso, Jinvoo caminhava entre eles e calmamente os acertava em seus pontos vitais, um de cada vez. Efeito, paralisia foi ativado. Efeito, sangramento foi ativado. Efeito, paralisia foi ativado. Efeito, sangramento foi ativado. Os efeitos especiais da presa envenenada de casaca continuam a agir nos caçadores, enquanto todos se sentiam um mar de confusão. Eu não consigo me mover. Mas o quê? Magia? Isso é magia? Seu desgraçado. Efeito, paralisia foi ativado. Efeito, sangramento foi ativado. Efeito, paralisia foi ativado. Efeito, sangramento foi ativado. Kill. Quem é esse cara na verdade? Uvak. Gritos ressoaram sem pausas daqui e dali. Os 5 caçadores cercando Jinvoo, todos desabaram no chão juntos. Plô. Plô. T-ring. Número de inimigos restantes para serem eliminados, 1. Número de inimigos eliminados, 7. Jinvoo direcionou seu olhar ao último inimigo remanescente. E esse era ninguém menos que o grande homem barbado, Van Dong-suk. Ele descartou seu escudo enquanto uma expressão de determinação se formou em seu rosto. Ele então gritou o mais alto que conseguiu. Ulhahawa. Van Dong-suk então avançou rapidamente. Pisa, 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 pisa. Seus pensamentos aceleraram enquanto ele corria em frente. Ele era um tanque e era considerado um dos melhores, mesmo entre os caçadores de rank C. Seu oponente era em grande parte um depois. Por mais que esse homem parecesse ser muito ágil, julgando pelos seus movimentos muito rápidos, não tem como ele possuir poder suficiente para passar pelo skill e reforçar de Van Dong-suk. Você não pode me ferir fatalmente com uma simples e minúscula adaga. Aquele que seria despedaçado quando eles colidissem seria Sung Jinvoo, e não ele. A distância entre eles se reduziu em um piscar de olhos, e Van Dong-suk atacou com seu ombro. Reforçar. Mas então, sua visão virou de ponta cabeça, e antes que ele percebesse, ele estava no chão da dungeon. Blão. Sua cabeça bateu no chão com força e uma grande força de impacto foi transmitida por todo o seu corpo. Ele tentou se levantar, mas todo o seu corpo não respondia às suas ordens. Van Dong-suk tentou novamente, mas eventualmente desistiu e se estirou no chão. Cou. Ele tossiu um monte de sangue. Ele me jogou no chão? Van Dong-suk realmente havia perdido no quesito força? Em um confronto de força física. Como pode um mero rank E? Ele estava agora certo de algo estava terrivelmente errado aqui. 5 caçadores de rank C e 3 de rank D foram derrotados em um piscar de olhos. Sem chance que esse idiota é um rank E. Jinvoo parou diante de Van Dong-suk. O homem barbado mal conseguia mover seu corpo apropriadamente, seu destino já era evidente a essa altura. Se isso fosse uma competição de esportes ou uma disputa, então isso acabaria agora. Infelizmente para o homem barbado, não era. Jinvoo não planejava parar agora. Espera aí. Van Dong-suk ergueu a mão. Me deixe viver. Se vê você quer dinheiro, eu dou para você. Contanto que você me deixe viver, eu. 3 vezes. A voz de Jinvoo permanecia fria. Você não tem vergonha de pedir para ser poupado por alguém que você tentou matar 3 vezes? Primeiro, bloqueando a saída da sala do chefe. Segundo, mandando Yoo Jin-ho matar ele. E para fechar, a magia de Jo Gilvan.
Van Dong-suk tentou matar Jin-Woo 3 vezes, e isso se não contarmos a batalha de agora a pouco. Tudo que vai, volta. Quando ele voltou vivo do templo, Jin-Woo prometeu a si mesmo retribuir tudo o que recebesse. Independentemente de ser gentileza ou hostilidade. Ele iria pagar as ações contra ele, com uma maldade equivalente à recebida. Não havia espaço para negociações. Percebendo que implorar pela sua vida não iria funcionar, fez com que Van Dong-suk arregalasse seus olhos enquanto sua boca espumava. Você acha que vai estar tudo bem para você depois de ter encostado suas mãos em mim? Você faz ideia de quem meu irmão é? Estalo. Van Dong-suk não podia mais terminar sua frase depois de seu pescoço ter sido quebrado. Kill. O branco dos olhos do homem barbado estavam agora visíveis. Chi-Ring. O número de inimigos restantes é 0. O número de inimigos mortos é 8. Finalmente essa quest terminou. Vivou. Jin-Woo então deixou escapar um suspiro de alívio carregado com todas as suas emoções enquanto afastava as mãos de Van Dong-suk. Seu olhar então parou em suas mãos. Ele pode ter lutado sem dar chance aos seus oponentes, mas para alguém que lutou até a morte contra 8 pessoas, suas mãos se mantinham impressionantemente calmas. Está tudo bem ser assim? Jin-Woo posicionou sua mão em seu peito e sentiu seu coração bater. Tum, tum, tum. Seu coração se mantinha calmo como se ele estivesse apenas dando uma caminhada. E se? Pela primeira vez, ele começou a pensar que ver o sistema não era a única mudança recente em sua vida depois que ele voltou vivo do templo subterrâneo. Ainda assim, seus pensamentos tinham que esperar. Logo, o familiar beep soou em sua cabeça. Chi-Ring. Você completou o quest de emergência, matar todos os inimigos. Todas as recompensas estão agora disponíveis. Você gostaria de recebê-las? S.A.N. Ele estava esperançoso que isso ia acontecer, e é claro, agora ele havia recebido as recompensas. Jin-Woo nem hesitou ao clicar em sim. Confirmar. Chi-Ring. As recompensas a seguir estão disponíveis. Recompensa 1, recuperação completa da condição física atual. Recompensa 2, 10 pontos de status adicionais. Recompensa 3, habilidade e intimidação. Não só 10 pontos, mas também uma habilidade? Os olhos de Jin-Woo brilharam diante do tanto de recompensas recebidas. Todos aqueles pontos de status já eram demais, mas essa nova habilidade roubou toda a sua atenção. Se eu não tivesse a habilidade Dash enquanto enfrentava aquela aranha. O único motivo de ele ter conseguido derrotar o chefe foi por causa do Dash. Não é preciso mencionar o quão importante uma habilidade era durante uma batalha. Não é por menos que uma pedra rúnica, com a qual uma pessoa podia aprender uma habilidade nova, custava uma quantidade enorme de dinheiro. Jin-Woo imediatamente checou essa nova habilidade chamada Intimidação. Me mostre a terceira recompensa. Chi-Ring. Habilidade, Intimidação LV1. Habilidade ativável. Mana necessária para ativar, 100. Pode deixar um alvo selecionado em um estado de pavor por 1 minuto usando sua aura esmagadora. Múltiplos alvos podem ser selecionados. Efeito medo a todos os status menos 50%. Mesmo sendo efetiva por pouco tempo, ainda era uma habilidade rara que podia diminuir os status do oponente em uma quantidade considerável. É claro que, exatamente como os outros efeitos, se a resistência do oponente for autossuficiente, a habilidade não seria efetiva. Mas, se funcionasse, então Jin-Woo conseguiria lidar com seus inimigos, independente de quem fosse, e a batalha seria mamão com açúcar. E já que podia ser utilizada em múltiplos alvos, a efetividade de uso dessa habilidade parecia ilimitada também. É ótimo, não é mesmo? As recompensas eram tão boas quanto a potencial penalidade era ruim. Espera um momento. Agora que eu parei para pensar, não como antes, é? Afinal, sua vida estava em risco. E isso era tudo? Jin-Woo olhou em volta. Ele franziu o senho após perceber o que havia acontecido. Ele havia presenciado mortes suficientes de outros caçadores, mas mesmo agora, ele nunca conseguiu se acostumar a olhar para os corpos mortos de outras pessoas. Ainda assim, foi isso que essa quest demandou dele. Mas para uma quest que requereu tantas mortes para ser completada, as recompensas dadas pareciam irrisórias e insuficientes. Bom, mesmo que não fosse pela quest, ele ainda teria que lutar com Van Dong-suk e seu bando no fim, mas ainda assim. E eles dizem, a ganância de um homem não conhece limites. Jin-Woo balançou a cabeça com ironia. Foi então que a caverna tremeu mais uma vez. Estrondo. O tremor se tornou mais forte do que antes. Esse era o momento de sair da dungeon. Mas antes que ele pudesse fazer isso, tinha algo que ele devia resolver primeiro. E isso era Yu Jin-Ho. Jin-Woo direcionou seu olhar a ele. Yu Jin-Ho estava paralisado no mesmo lugar até agora, e piscou várias vezes antes de se curvar no chão. E agora, o que eu faço com esse garoto? É claro que ele não estava pensando em machucar Yu Jin-Ho. Não havia necessidade para isso e nem mesmo motivos. Ainda assim, se o que acabou de acontecer vazasse para o resto do mundo, então havia uma boa chance de que a sua vida ficaria cheia de problemas de várias maneiras. Então eu acho que devo ter certeza de que ele não vai falar, né? Logo que ele chegou nesse ponto de raciocínio, Yu Jin-Ho rapidamente se aproximou, ficou de joelhos e se curvou. Yun-Nin, por favor me poupe. De repente Jin-Woo sentiu que a conversa a seguir devia se desenvolver de uma maneira bem mais calma do que ele esperava. Yu Jin-Ho estava tremendo como um cachorro no frio. Sua expressão era pálida.
Bom, 8 pessoas haviam morrido em um piscar de olhos diante dele, então não era de se surpreender seu estado. Uma das ferramentas mais importantes lidando com pessoas era essa, medo. Então Jinvoo decidiu usar essa situação a seu favor. Por que eu deveria? Jinvoo pensou ter ouvido o coração de Yoo Jin-ho cair no chão ainda agora. Sua culpa que se perguntava será que fui longe demais, durou apenas um segundo. Se você quer dinheiro, eu posso falar com meu pai, e... Quem você pensa que eu sou? A expressão de Jinvoo era fria e séria. Claro, ele cresceu sem dinheiro, mas isso não significava que ele era o tipo de pessoa que iria trocar a vida de uma pessoa por dinheiro dessa maneira. Ele não seria igual ao Won Dong-suk se fizesse isso? Eu sinto muitíssimo. Se não fosse pelo estado atual de Yoo Jin-ho ser totalmente assustado, Jinvoo teria dado um soco no ombro do garoto ou algo do tipo agora. Ele estava se contendo apenas porque parecia que se ele fizesse isso, Yoo Jin-ho iria morrer de um ataque do coração se ele sequer brincasse sobre isso. Confirmando a expressão de descontentamento de Jinvoo, Yoo Jin-ho engoliu em seco nervosamente. Agora que eu pensei nisso, mesmo antes quando Won Dong-suk ofereceu para ele dinheiro. Ele poderia ter abandonado todos os desejos materiais e agora querer apenas andar sobre poças de sangue e corpos? A imagem de Jinvoo dentro da cabeça de Yoo Jin-ho estava se solidificando em uma direção ainda mais estranha. Mesmo assim, era cedo demais para chegar a uma conclusão. Se esse fosse o caso, por que então Yun-min extraiu aqueles cristais mágicos? Não muito tempo atrás, Jinvoo pessoalmente foi e extraiu todos aqueles cristais mágicos, além de ir dentro da sala do chefe para cavar. Claro, eram utilizados de várias maneiras, tais como uma fonte de energia de alta densidade, como um material bruto para a fabricação de ferramentas mágicas, etc. Mas, para um caçador, um cristal mágico era nada mais do que outra palavra para dinheiro. Os pensamentos de Yoo Jin-ho se direcionavam em alta velocidade. Então era isso. Aqueles cristais eram o preço do sangue. Eles eram o prêmio merecido que ele ganhou após sujar as mãos com sangue, e foi por isso que ele não se importou de cavar o estômago de um monstro morto. Ele não iria demonstrar um único sinal de misericórdia diante dos inimigos que tentassem feri-lo, mas eles também eram o motivo daquele rastro de sangue. Sendo assim, ele não queria nada além do que ele havia trabalhado para ganhar. E eu tentei comprar sua misericórdia com dinheiro, então é evidente que ele iria ficar irritado comigo. Nesse caso, o que Yoo Jin-ho precisava oferecer aqui não era o dinheiro do pai, mas sim o ganho merecido e que podia ser recebido se ele conseguisse sair daqui vivo. Quando ele olhou de relance para a expressão de Jinvoo, a mesma ainda estava fria. Yoo Jin-ho rapidamente continuou com suas palavras. Yun-min, se você me poupar, então eu darei todos os ganhos dessa dungeon para você. Como esperado, Jinvoo logo demonstrou interesse. Por favor, pense nisso Yun-min, se você monopolizar os ganhos de 10 pessoas depois de 9 terem morrido, os outros definitivamente lhe fariam perguntas. Da perspectiva de Yoo Jin-ho, Jinvoo era sem dúvidas um falso ranqueir, não apenas isso, um falso ranqueir altamente habilidoso que sentia prazer em assassinar pessoas. Obviamente ele não iria querer a atenção de outras pessoas focada nele. E então? Em contrapartida, se ambos sairmos daqui vivos, então de acordo com o contrato, todos os cristais mágicos dessa dungeon pertencem a mim. Mesmo que todos os outros membros tenham morrido, já que você não tinha direito a uma parte para começo de conversa, então ninguém iria suspeitar de você. Claro que não havia chances de alguém acusar ou suspeitar de Yoo Jin-ho, já que seu pai era dono de uma das maiores companhias do país no fim das contas. O ganho em potencial que ele teria vendendo esses cristais mágicos seria uma mudança de padrão para ele. Esse dinheiro é algo que o Yun-min totalmente merece. Quero dizer, essa é a sua recompensa merecida por me salvar e se livrar do Won Dong-suk e seus lacaios, você não concorda? Continua no próximo capítulo.